E aí, tudo bem? Eu quero poder falar um pouquinho mais da palavra de Deus com você através deste vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o plano original de Deus para a vida do homem e a revelação de Jesus Cristo através da Bíblia, para que você possa ter um entendimento, daquilo que é a vontade de Deus para a vida do homem, que sempre foi a vontade de Deus para as nossas vidas, e também a revelação de Cristo, da maneira que a Bíblia trata e da maneira que a Bíblia traz, a revelação do Filho de Deus. E eu já quero apresentar para você Jesus de uma maneira muito maior do que você de repente até hoje ouviu falar. Muitos pensam que Jesus ele inicia todo o ministério dele e ele surge somente quando ele vem lá com Maria, E aí ele nasce, e aí ele se crucifica, é crucificado, aliás. E essa história todo mundo conhece. Mas na verdade, esse é praticamente, vamos dizer assim, a metade da história, quase o final da história. E o início da história, na verdade, poucas pessoas conhecem. E é justamente o que nós vamos fazer aqui. Vamos apresentar para você um Jesus que de repente você nunca teve a oportunidade de conhecer. E eu creio que a partir desse conhecimento, o Senhor ele vai fazer com que a tua vida espiritual ela seja transformada. Nós vamos começar falando sobre João, capítulo 1 de João, do versículo 1 a 3, como João já começa apresentando Jesus. Diz assim no primeiro versículo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que extraordinário. Já logo no começo aqui a gente já tem uma grande revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Verbo vivo, que estava com Deus. Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus ele traz a autoridade, o poder e a manifestação do poder de Deus através da sua palavra. Nós sabemos que quando Deus criou todas as coisas, Deus criou pela palavra. Deus falava, haja luz, haja isso, haja aquilo. E através da palavra, aquilo que não existia passou a vir a existir. E quem é essa palavra? Quem traz essa autoridade para poder trazer à existência aquilo que não existe? Jesus Cristo, o Verbo vivo que estava com Deus, que estava no princípio com Deus. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele não nasceu só ali com Maria. Ele já estava, com Deus antes de todas as coisas serem criadas. E o que mais é impactante aqui nesse versículo é o versículo 3 informando que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que tremendo. Jesus, ele foi um dos criadores, A gente fala, ele é a fonte de criação de tudo que nós temos nos céus e a terra. Tem um outro versículo que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, que Paulo, quando ele vai falar com a igreja de Colossos, ele informa aqui no versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Olha que tremendo. Jesus é o Criador de todas as coisas. Pela vontade do Pai, tá certo? Porque Deus, Pai Todo-Poderoso, fonte de todo o poder do universo, de todas as coisas, ele, pela vontade de Deus, através de Jesus Cristo, tudo o que nós vemos e até o que nós não vemos, que é o mundo espiritual e o mundo físico, tudo foi criado por ele e para ele. Deus quis que todas as coisas fossem criadas para ele, para manifestar a glória de Deus na terra através de Jesus Cristo. Olha que impactante, que tremendo. Quando a gente fala que nós vamos se relacionar com Jesus, entrega a tua vida para Jesus, nós estamos falando para você entregar a tua vida para o Criador. Aquele que criou todas as coisas, a própria palavra dele está aqui dizendo, Inclusive em Apocalipse, ele mesmo,
No capítulo 1, você pode checar, João também traz a revelação e Jesus, né, como o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Né? E eu quero poder falar para vocês, mostrar para vocês a atuação de Cristo na criação de todas as coisas. Né? No capítulo 1 de Gênesis, que é o livro que trata do início de todas as coisas, nós temos lá no capítulo 1, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus, se você reparar, apesar de ser uma única palavra, singular, ela está no plural, porque ela representa a Trindade. Ela representa, né, 3 em 1, que é a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Então, quando você vê no princípio criou Deus, a Trindade atuando, né, na condição composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, mostra que Jesus está presente em todas as coisas. Né? E aí, eu quero também mostrar para você que Jesus também estava presente quando, né, o homem foi feito na terra. Além dele ter feito todas as coisas, a terra, o mar, o mundo espiritual, as coisas visíveis e invisíveis, quando se trata de criar o homem, né, a Bíblia também deixa claro que Jesus estava presente no momento da criação do homem na terra. Vamos ler em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. No capítulo 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha no capítulo 26, como é que está escrito, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, já deixando bem claro que aqui não é a atuação exclusiva de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui é a atuação de Deus Pai, mais o Filho e mais o Espírito Santo. A Trindade presente na criação de todas as coisas e aqui na criação do homem. E aí, dando sequência, né, no capítulo 2, versículo 16 e 18, o Senhor diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Num outro vídeo a gente vai explorar bastante a parte da criação, tá certo? Especificamente aqui nós vamos falar da criação, mas com foco em trazer a revelação de Jesus Cristo, né? Da presença dele especificamente em tudo. E aqui o Senhor, quando ele cria, né, o paraíso, e que ele faz lá um lugar extraordinário para que o homem pudesse viver, porque a vontade de Deus é que nós, né, realmente tenhamos tudo do bom e do melhor na terra, ele coloca 2 árvores que têm significados espirituais, né, nesse jardim, nesse Éden. Né? Primeira é a árvore da vida. Né? A árvore da vida, ela tipifica Jesus Cristo, onde o Senhor chega para Adão e Eva e ele fala: da árvore da vida você pode se alimentar à vontade. Né? E assim é para nós também. Como a árvore da vida tipifica Jesus Cristo, a videira verdadeira e tudo mais, nós podemos se alimentar de Jesus Cristo quantas vezes nós quisermos, e quanto mais nós se achegarmos a Ele, mais vida nós vamos ter. É isso que essa árvore representava para Adão e Eva no jardim lá do Éden. Né? E hoje nós temos essa árvore da vida também à nossa disposição através de Jesus Cristo e através da palavra dele. Tá certo? E aí tem uma segunda árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, ela o significado dela é muito, muito, muito importante a gente compreender. Olha só que interessante. Como a aliança de Deus para com o homem, ela nunca é quebrada, né? Deus fez todas as coisas e colocou o homem lá, mas Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. E o homem, para ter a imagem e semelhança de Deus, ele também tem que ter o poder de decisão, poder de escolha, para que ele escolha, né, o amor, para que ele possa escolher entre o bem e o mal.
Esse poder de decisão faz parte dos atributos que Deus tem, né, que está presente em nossa vida. E para que Deus pudesse medir se o homem, vamos dizer assim, permaneceria em aliança com o Senhor, Deus teve que colocar lá no Jardim do Éden um ponto de obediência através desta árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Por quê? Porque enquanto o homem permanecesse em obediência à palavra de Deus que falou para ele que desta árvore você não vai comer, porque no dia que você comer você morrerá, olha só, é a palavra que Deus falou, tá certo? A árvore estava lá, mas o homem tinha que ser sujeito à palavra de Deus para permanecer debaixo da obediência e em aliança com Deus. Nossas vidas é assim também. Se nós não formos submissos à palavra de Deus, você pode até falar que você ama a Deus, que você serve a Deus, mas na verdade você não tem aliança com Deus porque você não se submete a Ele. Como que nós vamos mostrar que nós temos aliança com Deus? Se sujeitando à palavra dele. E a partir do momento que nós não cumprimos, não somos obedientes à palavra, assim como Adão e Eva fez, eles pecaram. E é exatamente isso que aconteceu. Toda vez que nós descumprimos aquilo que é a vontade de Deus, revelada através da palavra, né, que nós já falamos que é Cristo, nós pecamos. O pecado não é você fazer isso ou fazer aquilo. O pecado é você fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Se você sabe que era para fazer tal coisa e você não faz, você pecou, né? Se você sabe que era para fazer o bem e você não faz, você pecou, né? Desobedeceu a palavra de Deus, você pecou, né? E agora a gente vai se aprofundar para que você tenha agora o entendimento que nós queremos chegar nessa mensagem, né? Que é trazer o ponto original de Cristo, né? Mostrando que Jesus, antes dele vir lá, nascer em Maria e for crucificado e depois ele ressuscitar, né? No mundo espiritual, revelado no capítulo 3 de Gênesis, Jesus já teve que ser crucificado. Jesus já foi anunciado e é isso que nós vamos explorar agora daqui para frente, para que você consiga entender, né, a origem de todo o motivo que fez com que Jesus viesse ao mundo para poder nos resgatar do pecado e da morte que Satanás tinha trazido para nossas vidas. Tá bom? Eu vou mudar a tela aqui, vou sair desse quadradinho, porque nós vamos agora ler bastante versículos, praticamente o capítulo 3 inteiro, porque agora é o ponto-chave crucial para que você possa compreender todas as coisas a respeito da vinda de Jesus Cristo na terra. Ok? E diz assim: ora, a serpente era mais astuta do que todas os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só que interessante. Obviamente, Satanás ele precisa de um corpo na terra para se manifestar. Isso é importante você entender. Como ele não podia entrar no corpo de Adão e Eva, porque não havia pecado, não havia habilitação para ele poder utilizar, ele toma, né, o corpo de uma serpente. E aí ele utiliza, né, esse animal para poder falar com Eva. E a primeira coisa que ele tenta é um diálogo com Eva, né? E Eva, infelizmente, acaba dando ouvido para Satanás. Porque Satanás ele tenta conversar comigo e com você todo o tempo. Ele tenta entrar na nossa mente, ele tenta puxar uma conversa conosco para ver se a gente cai, né, no papo dele. E Eva, infelizmente, foi dar ouvido para a serpente. E aí o que acontece? Ela começou a ouvir o que ele estava dizendo, né? E aí Satanás ele chega e pergunta para Eva, fala: é assim que Deus disse? Ele perguntando: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele faz uma pergunta geral e aí Eva cai, né? Aí Eva fala: não, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí Eva vai querer explicar: não, Deus não falou que, né, a gente pode comer de todas as árvores. Ele falou que tem uma árvore lá no meio do jardim que a gente não pode comer. Aí a serpente, bom, ela já conseguiu o que ela queria, que foi ter essa conversa, né,
com Eva, e aí ela fala: certamente você não vai morrer se você comer, né? Então a serpente disse à mulher: certamente você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e você será como Deus, né? E sereis como Deus, sabendo o bem e o do mal. A serpente começa a aguçar a curiosidade de Eva, e ele encoraja Eva para que Eva caia no pecado e desobedeça a Deus. Porque Satanás ele vai lá e fala para Eva: certamente que você não vai morrer, né? Pô, você acha que você vai comer esse fruto aí e vai morrer? Olha como que o fruto é bonito. Não tem nada de mal você pegar um fruto desse aqui e você comer. Lembra da mensagem anterior, né? O inimigo lá trabalhando e aí mostrando caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas que no final trazem, né, morte. Você vai enxergar isso aqui agora, né? E aí ele fala, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo do bem e do mal. Olha o que Eva sente. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, né? E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, ele comeu com ela, né? Do mesmo jeito que ela viu que era bom aos olhos dela, que ela é verdade, né? Quer dizer, o inimigo conseguiu ganhar a mente dela, fez com que ela desobedecesse a Deus, que é assim que o inimigo faz, né? E aí ela pega o fruto e vai levar para Adão. E Adão, aí ela chega para Adão: ó, comi do fruto lá que Deus falou que não era para comer, né? E aqui, ó, não morri. E Adão ficou curioso, né? E infelizmente também optou por não obedecer a Deus. E ele foi lá e comeu do fruto também, né? Os dois desobedeceram a Deus por influência maligna, né? As consequências quem vai sofrer é o homem. Mas quem fez com que o homem caísse foi Satanás. Isso é importante a gente começar a ilustrar para você, para que você possa ter um entendimento de por que Cristo teve que vir na Terra. Aí ele vai lá e faz o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas, né? Eles escolheram folhas de figueira e fizeram para si aventais, fizeram roupas, fizeram vestiduras para tampar a nudez dele, né? E aí Deus, a palavra continua no versículo 8, capítulo 3 de Gênesis, versículo 8. E ouviram a voz de Deus, do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim, né? Olha só, todos os dias Deus visitava, né, o Éden, e o homem se relacionava com Deus tranquilamente. Não havia pecado. Mas a partir do momento que entrou o pecado na vida de Adão e Eva, a primeira coisa que eles fizeram quando veio a presença de Deus foi eles se esconder, né? É tão interessante isso, porque as pessoas, quando começam a praticar, né, o pecado, dificilmente elas vão para a igreja, dificilmente elas buscam a presença de Deus, né? Existem vários motivos, mas uma delas é que elas não se sentem às vezes digna. Elas se sentem um pouco acusadas, acham que vai chegar na presença de Deus e vai ser acusada dos pecados que elas cometem. Mal sabe ela que Deus, né, é misericordioso e que na verdade Ele quer limpar ela do pecado, é transformar a vida dela do pecado, né? Mas vamos seguir no texto aqui. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? É lógico que Deus já sabia o que tinha acontecido. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele sabe tudo o que se passa na cabeça de todas as pessoas e Ele já sabia o que tinha acontecido. Mas por que Deus fez essa pergunta?
Deus ele deu a oportunidade de Adão se arrepender do pecado que ele tinha cometido, tá certo? Para que ele pudesse confessar o pecado dele e Deus pudesse derramar perdão para ele. Mas infelizmente Adão não teve esse entendimento, né? E aí Adão já fala para Deus assim, no versículo 12: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Né? Aí Deus dá a oportunidade para Eva também se arrepender e confessar o pecado dela. E vamos lá no versículo 13. E disse o Senhor a Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha só como que a natureza do homem pecadora, quando ela está longe da presença de Deus, ela não assume a responsabilidade para si, ela sempre joga a culpa no outro. Existem diversas ministrações de casais, inclusive, que esse texto aqui ele é muito usado, porque o homem não assume a responsabilidade dele e a mulher também não assume a responsabilidade dela, porque não conhecem a vontade de Deus, não conhecem a palavra de Deus, né? E normalmente um não assume a culpa, né, um do outro, e acaba jogando a culpa um para o outro, né? Mas a gente não vai falar sobre isso, porque não é o propósito da mensagem, mas para você entender como a palavra de Deus ela é tremenda. Ela abrange todas as áreas da nossa vida e ela ensina tantas coisas que realmente transforma, né? Transforma a vida de qualquer pessoa. E aí, continuando no versículo 14: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais do que todas as feras e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre rastejará, e o pó comerá todos os dias da tua vida. Né? Deus ele vai aqui, por conta do pecado, ele vai derramar juízo e consequência, né? Porque Deus ele perdoa o pecador, mas ele não perdoa o pecado. Todo pecado tem consequência. Então, o próprio animal, a cobra, sofreu, né, consequência. Nós vamos ver que o homem vai sofrer consequências, Deus vai falar isso, e Eva também vai sofrer consequências, né? E agora nós vamos entrar num versículo chave, tá certo? Que vai falar de Jesus totalmente aqui, né? Que assim, no versículo 15, Deus anuncia a crucificação de Jesus Cristo. Nós vemos lá no Evangelho isso, né, sendo relatado, mas o anúncio, a origem, né, da crucificação de Jesus Cristo está aqui no versículo 15. Vamos ler aqui, ó. Deus disse, né? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está anunciando que do ventre de uma mulher viria aquele, né, que é um descendente dela, que esmagaria a cabeça de Satanás. Né? Olha que interessante. Satanás ele usa a vida de Eva, a vida de uma mulher, para trazer morte e o pecado para o homem. Tá certo? Deus é um Deus tão misericordioso e tão tremendo que ele usa também a vida da mulher para poder trazer a vida, a ressurreição, a restauração, Jesus, a salvação. Entende? Do mesmo jeito que o diabo usou a mulher, Deus também usou. O diabo usou a mulher para trazer a morte, Deus foi lá, pegou a mulher e transformou ela num canal de bênção e de honra. Né? Por que, né, Deus faz isso? Porque aonde era a tua vergonha, Deus vai transformar no maior ponto de bênção da tua vida. Deus é tão maravilhoso no agir dele, que aonde era, né, a tua vergonha, Deus vai transformar em honra. Você vê dentro das igrejas que às vezes, né, na sua maioria, pessoas que eram totalmente dependentes de drogas, que foram libertas através da palavra, né, depois se transformam em grandes homens e mulheres de Deus e que levam a várias pessoas a se livrar do caminho das drogas. Né? Porque do mesmo aonde, vamos dizer assim, no ponto que aquela pessoa vivia a vergonha, que era a dependência química, Deus ele entra, né? Jesus ele entra na vida da pessoa, liberta, quebra aquela cadeia, né? Aquela prisão, aquele cativeiro, e restaura a vida da pessoa e traz para ela, justamente na onde ela era envergonhada, Deus traz para ela honra.
e transforma ela numa via de restauração para vidas de pessoas que eram dependentes químicas. E assim vai para ministérios de casais, ministérios, né, de diversas áreas, né? Mas aqui, falando aqui de Jesus Cristo, nesse versículo 15, né, e porém inimizade entre ti e a mulher, né? Não por acaso hoje as igrejas são extremamente cheias, mais mulheres do que homens, pode reparar. A mulher parece que tem mais disposição, o coração está mais aberto para receber a palavra de Deus, tá certo? Do que o homem é um pouco duro, né? Nós realmente temos um pouco mais dessa resistência em se quebrantar diante de Deus, somos mais orgulhosos, né? E aí o Senhor fala, da tua descendência, o teu descendente, este te ferirá a cabeça. Jesus vai vir para esmagar a cabeça de Satanás, né? E Deus fala, e tu lhe ferirás o calcanhar, porque de fato, né, Cristo precisou ser ferido, né, na cruz do Calvário, onde Satanás julgou que ele estava vencendo Cristo na cruz do Calvário, envergonhando, né, Jesus através daquela punição, né? Mal sabia ele o que estava acontecendo, né? Mas que Jesus viria do ventre de uma mulher para poder esmagar a cabeça de Satanás. E aí a gente segue, né, nos textos e vou até o versículo 21, né? Tem aqui as maldições que foram dadas para Eva, que ela ia ter agora dor de parto para dar luz, né? O homem, ele sofreu a morte, porque a primeira coisa que que eles perderam foi a morte espiritual, né? Através do pecado gerou a morte espiritual. Deus preservou a vida, porque como nós falamos, Deus não fez o homem para morrer, e Deus tinha, né, aqui no versículo 15, já criou, né, já derramou e manifestou a graça dele. Ele já trabalhou, vamos dizer assim, ele já trouxe um plano de salvação para o homem. O homem que ele criou para viver na eternidade com ele já estabeleceu um plano. Satanás achou que tinha conseguido derrotar Deus através da queda do homem. Deus já estabeleceu um plano de salvação para a vida do homem. Deus não fez o homem para morrer, e Deus não ia entregar, né, o homem de bandeja e deixaria o homem se perder, não. Deus tem esse plano para poder resgatar o homem da morte e conduzir o homem para a vida eterna, né? Olha só a missão de Cristo. Foi por isso que Cristo se manifestou, né? Para desfazer as obras do inferno, para desfazer toda a obra, né, do inimigo, das trevas, né? E trazer para nós de novo, nos colocar naquilo que é a condição original, nos transformar, né, e novamente nos levar para a vida eterna. Entende a missão de Jesus Cristo, né?